Olá! As pessoas frequentemente me perguntam, doutora, como saber que um problema de memória do meu pai, da minha mãe ou da minha avó é normal ou quando é alguma doença? Essa pergunta é muito boa porque, de fato, com o passar dos anos, a nossa memória vai mudando um pouquinho. Ela vai ficando mais lenta. Então, se o seu familiar idoso demora um pouquinho para se lembrar das coisas, mas logo se lembra, isso não é preocupante na maioria das vezes. Agora, então como que a gente vai saber que é algo mais preocupante, que precisa de auxílio médico? Muito bem, em primeiro lugar, a memória ela fica muito comprometida no sentido de o paciente fica muito repetitivo, contando as mesmas coisas várias vezes, não percebendo que já contou alguma vez, então isso é um sinal de alerta. Outra coisa também, não apenas a memória está comprometida, mas outras funções cognitivas, como por exemplo a orientação, se o seu familiar já se perdeu em algum lugar familiar, em algum lugar conhecido, né? E isso é algo importante, né? Se ele está se perdendo, ou mesmo a desorientação em relação ao tempo, já não tem noção se hoje é segunda, terça, isso também pode ser algo mais preocupante, precisa ser avaliado. Ou quando junto das questões cognitivas, ou mesmo dessa questão da orientação, o paciente começa a apresentar falhas na linguagem, ou uma linguagem muito empobrecida, o paciente fica quase sem saber falar, sem saber que palavra utilizar durante a conversa, ou pelo contrário, uma fala verborrágica, fala demais e muitas vezes está confabulando, né? Justamente porque não quer mostrar que a memória não está lá muito boa, ele fica tentando disfarçar isso, né? Falando demais, isso também pode ser um problema, um sinal de alerta. Além disso, dessas questões cognitivas, existem queixas afetivas que podem estar, sim, relacionadas a algum problema cognitivo mais sério, o paciente está muito deprimido, está desanimado, está irritadiço demais. Isso é lógico, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial aí, será que é uma demência que tem aí uma alteração de humor junto, ou será que é uma depressão com sintomas cognitivos, então já é uma situação mais complexa que a gente tem que trazer para o médico. Alterações de comportamento, o paciente está irreconhecível, fala, nossa, meu pai, eu nunca imaginei meu pai fazer um negócio assim. Pois então, vamos levar ao médico. Ou tá assim, agressivo verbalmente, falando palavrões, ou agressivo fisicamente, algo que não faz parte da biografia desse indivíduo. Então, alterações de comportamento. Então, observe que não é só uma questão de memória, é a memória, que é uma das funções cognitivas, outras alterações também em outras funções cognitivas, como por exemplo a orientação, a linguagem, alterações de afeto, de afetividade, como eu citei, alterações de comportamento, tudo isso vai configurando um quadro bem mais preocupante do que simplesmente papai e mamãe estão um pouquinho esquecidos, estão com a memória um pouco lenta, tá bem? E, claro, aí já seria até, digamos, um diagnóstico mais tardio, mas quando o idoso, além dos problemas cognitivos, afetivos, ele já não está dando conta daquilo que ele sabia fazer, então se a sua mãe sabia cozinhar e não está mais conseguindo cozinhar direito, não está conseguindo se organizar para fazer uma refeição completa, ou seu pai era aquele que arrumava tudo na casa, consertava e agora não sabe como começar a trocar uma lâmpada, uma coisa muito simples, ele está falhando nisso. Então a gente já tem aí junto a disfunção executiva, né, a dificuldade de realizar as atividades do dia a dia. Isso já é assim algo até, já é um diagnóstico tardio de problemas cognitivos mais sérios, certo? Se esse vídeo te ajudou, deixa abaixo os seus comentários e as dúvidas também, na medida do possível, eu vou respondendo aqui nos vídeos. Obrigada!